Shalom, shalom. Para quem não me conhece, me chamo Manuel e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Eu sou filha da Miriam, a professora do Crianças do Tropa e do Dário. Hoje eu vim ministrar para vocês sobre morada de Deus. Temos três tipos de morada com Deus: morada de Deus no coração, morada de Deus em nós e morada de Deus no céu. A primeira que vamos falar é a morada de Deus no coração. O corpo é a morada do Espírito Santo que Deus nos deu. Precisamos ser morada de Deus, abrindo-nos para que ele permaneça em nós. Na música que a Leia colocou, que eu pedi para ela, fala que o Senhor é a nossa morada. Então, quando eu estava ouvindo esse louvor, como a tia Fabi sempre diz, a nossa pastora, o Ministério da Pia, veio na minha cabeça assim, faz sobre morada de Deus. E eu fui logo correndo pegar o note, fazer todo o planejamento da ministração de hoje. Essas coisas de morada de Deus no coração está relacionada a esse versículo aqui, João 14:23, que está escrito: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e falaremos nele a nossa morada. A segunda que vamos falar é sobre morada de Deus em nós. Sempre foi da vontade de Deus fazer moradia em nós. Mas, para isso, precisamos confessar com a nossa boca que Ele é nosso único Salvador. Lá em Romanos 10, do 9 ao 13, diz: Se você declarar com sua boca Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, como diz no versículo, se confessarmos, seremos salvos. Mas não quer dizer que você vai ali, confessa e pronto. Você foi salvo. Mas para isso, você vai ter que percorrer um caminho com o Senhor para se tornar semelhante a Ele. O terceiro que nós vamos falar é morada de Deus no céu. O céu é a morada final dos fiéis. Quando for no milênio, quem seguir o caminho de Deus como Deus pediu, vai ir com ele, vai ser arrebatado. Mas quem não seguiu nenhuma ordem dele, vai ter que ficar até entender tudo o que está acontecendo. O Filho de Deus preparou um lugar no céu para todos aqueles que permaneçam a ele, como se diz a Nova Jerusalém. Os que creem nele e confessam os seus pecados a ele se beneficiam no seu sacrifício. Então temos que confessar os nossos pecados para ele. Lá em Filipenses 3, 19 e 21 está escrito: Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Então, quando ele voltar, quem vai com ele vai subir junto com ele. Mas quem não seguiu os caminhos certos, não acreditou realmente em Deus, vai ter que ficar até entender tudo o que está acontecendo. Tipo assim, até você descobrir que era verdade tudo aquelas coisas que, vamos se dizer, como uma pessoa do mundo, né, teria que de pensar, ai, o que os crentes falaram era tudo verdade. O que eles falaram era tudo verdade. O milênio veio, Jesus voltou e eu não segui as ordens do Senhor. Eu não fui junto com eles, eu tive que ficar. Tem um filme que uma vez eu e minha mãe vimos, o livro de Ali. Ele mostra exatamente o que vai acontecer quem for ficar. Eu vou dar um resumo desse filme. Ele é um cara, né, que ele acabou ficando na Terra por não, por não ter subido de volta com os fiéis. Ele acabou ficando, só que Deus falou assim, ó, siga para oeste. Acho que é oeste, se não me engano. Siga. Só que o problema é que o cara era cego. Ninguém sabia. Ele não sabia para onde era o oeste, mas ele foi seguindo no caminho do Senhor. Deus foi levando ele. Tinha pessoas más,
que tava pegar a Bíblia dele, porque era a última Bíblia que existia no mundo. Depois que eles pegam essa Bíblia, descobrem que a Bíblia é em. Eu não lembro o nome, mas é uma Bíblia que. Quando, quando a pessoa cega passa a mão assim consegue ler, né? Em braille. A Bíblia é feita em braille. Então, eles não conseguem ler. Mas eles obrigam a uma mulher que é cega, que consegue ler em braille, a conseguir ler. Só que ela não, ela se recusa. Depois, quando eles vão ver, ele já foi salvo, porque ele creu, ele seguiu o caminho onde o Senhor tinha mandado ele. Depois eles descobrem que ele evaporou, sumiu, porque ele foi arrebatado. Então, é isso que vai acontecer mais ou menos, se vocês assistirem o filme, tem na Netflix também, é que é o que vai acontecer praticamente com a gente se a gente não for ir com Jesus. Então, eu peço para vocês que sigam o caminho do Senhor. Sigam, porque tem milagres acontecendo, tem milagres na sua frente que acontecem e você não tá nem aí pro Senhor. A morada de Deus em nós fala tudo sobre. Nós temos que crer nele, nós temos que confessar com a nossa boca que nós somos dele, que nós, é, que a gente sabe que ele é o nosso único Salvador. Ele enviou o seu único filho, como está escrito lá em João 14, João 14, João 4:13. O Senhor é meu pastor e nada. Não, perdão. Parece que todos que aquele que confessar. Eu não lembro muito, mas confessem a Deus com a sua boca. Quem confessar a Ele vai ser salvo. E depois eu mando o versículo certinho para vocês meditarem e tal, para vocês prestarem atenção como Deus é maravilhoso. Eu vou dar um testemunho para vocês que aconteceu esses últimos dias atrás. Meu pai tinha ido embora há 8 anos atrás. Fazia 8 anos que ele tinha saído de casa. A Daia, todo mundo sabia que eu sempre pedia pro Senhor para ele voltar. Ou para minha mãe ter um marido. Ah, aí, isso aconteceu, tipo, de repente, assim, de repente. Minha mãe só falou assim, Manu, o que que tu acha do teu pai voltar para casa? Eu fiquei, olha, vai ser maravilhoso, porque passar 8 anos longe do seu pai é tipo meio isolado, assim, vamos se dizer. Eu, quando era pequena, via crianças brincando com os pais delas, eu via os pais levando na pracinha e eu ficava tipo, eu peço pra minha mãe, porque eu não tinha meu pai perto. Mas, com esses 8 anos, entre 5 anos que eu moro aqui em Santa Catarina, orando, pedindo pro Senhor, clamando que eu precisava de um pai, hoje ele tá aqui, junto com a gente. E a Daia lembra quando eu pedia toda hora para ela, para para orar pelo meu pai, para orar por minha mãe, para ela ter um marido, para ajudar ela e tal. Hoje aconteceu. Isso é um milagre que aconteceu com a gente. Muitos milagres aconteceram na nossa família que eu agradeço muito a Deus. Desde quando eu nasci aconteceu milagres. Eu sou um milagre de vida. O Senhor me deu a vida, porque senão eu não estaria aqui com vocês. Eu não estaria no Tropa de Elite de Jesus, eu, eu não estaria ministrando para vocês, eu não estaria aqui, mas o Senhor Deus me deu a vida. Desde que quando eu nasci, Satanás tentou tirar minha vida, mas Deus não deixou. A morada de Deus em nós é muito importante. Mesmo você não acreditando em milagres, como era Tomé, eu só acredito vendo. Tenta acreditar mesmo crendo em Deus, que você vai perceber que não é só, eu acredito só vendo. Não. Tente acreditar só crendo em Deus, porque isso é muito importante na nossa vida. Isso, a morada de Deus no coração, a morada de Deus no céu, a morada de Deus em nós, é muito importante. Nós, né, somos muito importantes para Deus. Deus é a nossa morada. Deus é a única
é a única, vamos dizer, terapia. Qualquer coisa, se você tiver, tipo, ai, preciso de um psicólogo, preciso de uma terapia. Não. Deus é a sua terapia, Deus é seu psicólogo. Você pode confessar tudo pra ele. Ai, chegou da escola ruim. Ai, senhora, foi assim. Mesmo ele sabendo, assim, confessa pra ele, porque vai ser bom você botar tudo pra fora. Mesmo não tendo ninguém ali, ele tá ali do seu lado. Ele sempre vai estar ali do seu lado pra você confessar tudo pra ele. E eu, quando chego da escola, quando tomar assim, eu falo, ai, senhora, aconteceu isso, isso, isso. Não gostei disso, disso, disso. E eu me sinto bem. Porque eu falei com ele, eu falei com alguém que me entendia. Ele sempre vai te entender. Mesmo você achando, ai, porque Deus não existe, porque não sei o quê. Tenta falar. Mesmo você, mesmo as pessoas achando, ai, ela tá falando sozinha, meu Deus, que estranha. Não, tenta falar assim. Quando você estiver caminhando, lavando a louça, né, indo de carro pro trabalho, tenta falar com Deus enquanto você tá fazendo isso. A minha mãe, ela, quando ela sai do trabalho, ela vai indo falando com Deus. Eu, quando saio para a escola, eu vou indo falando com Deus que o Senhor abençoe meu dia, que hoje seja bom. Claro, algumas coisas não podem ser boas nas escolas, mas depois você vai chegar em casa e vai botar tudo para fora para Deus. Então, a nossa morada em Deus é muito importante. O Senhor é a nossa morada. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos deu vida, que nos deu a liberdade de poder ler as Escrituras, de poder falar de Deus na frente de todo mundo. Ele foi muito importante para minha vida também. Ele foi muito importante para mim. Ele me ajudou nos momentos difíceis, nos momentos que eu não conseguia, né? Que eu não conseguia falar para alguém. Eu chorava por conta de eu não ter um pai, eu chorava por não ter um pai perto para mim poder falar com ele. Mas o Senhor me entendia e eu botava tudo para fora. Claro, agora ele tá aqui. Agora eu posso falar com ele. Mas eu também posso falar ainda com Deus. Não é só porque aconteceu um milagre que você vai se distanciar de Deus. Ah, agora eu vou ficar orando sempre, acontecer isso e isso. Ah, agora aconteceu um milagre, eu vou, né? Vou sair pra festa e tal. Não. Você vai continuar no mesmo caminho que você estava. Como diz lá, não adianta você confessar a Deus e seguir os caminhos errados. Não adianta você confessar a Deus. Ah, vou lá pra uma festa, porque eu vou ficar lá, vou. Não, você vai seguir o caminho do Senhor. O caminho que Deus deu. Adão e Eva podem ter pecado, porque nós somos seres humanos. Mas se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele nos perdoará. Mas não quer dizer isso que vocês vão fazer um monte de pecado. Ai, porque Deus perdoa. Não, não é bem assim. Você vai confessar o seu pecado, não vai fazer mais aquele pecado. Vai deixar pra lá. Como Davi. Davi, ele era pecador, ele era humano, mas ele era o segundo o coração de Deus. Porque ele confessava quando ele pecava, ele já perdia perdão. Tipo, né? Ele já pedia perdão depois que ele teria pecado. Claro, ele foi errado de pecar, mas ele também foi certo de pedir perdão para Deus. Então eu peço para vocês, para ler as Escrituras, para ter uma morada com Deus, com vocês, uma morada de Deus em vocês. Louvem a Deus, né? Tem o ministério da pia, tem o ministério de tudo. Vocês podem louvar a Deus a qualquer hora. Claro, se você quiser louvar a Deus sozinho, ficar ali no seu quarto, cantinho, só conversando com Ele, vocês também podem fazer isso, porque isso é muito importante. Vocês podem conversar com Ele como ele fosse uma pessoa normal. Ai, Senhor, ai, tô tão com você. Vocês podem ler a Bíblia, procurar na Bíblia, ai, eu tô triste. Ai, um versículo para tirar a tristeza, vamos dizer assim. Ele vai te mostrar, ele vai te falar. Aí vai falar, ai, versículo é tal, tal, tal. Aí vai estar escrito. Para você não ter tristeza, para você não ficar triste com as coisas. Nossa morada de Deus em nosso coração, no céu, em nós, é muito importante. Então, eu peço para vocês
Sigam o caminho do Senhor. Sigam, porque é uma coisa muito boa, é uma coisa que vai te aliviar muito. Vai tirar todo o fardo que você tinha nas costas antes, vai aliviar, vai esvaziar tudo. E essa era a minha ministração. Agora eu vou fazer a ceia. Só um minutinho que eu vou. Opa, que eu vou ali pegar. Enquanto o pessoal vai pegando, eu vou pegar a minha também. Quem não pegou ainda. Então vamos lá? Todo mundo já pegou sua ceia. E tomando pão, havendo dado graças, partiu e deu. E disse: Este é o meu corpo, que foi entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Pai amado e querido Senhor, abençoe esse pão. Que o Senhor botou o seu corpo lá naquela cruz para morrer pela gente, para entregar sua vida pela gente, mesmo a gente sendo pecador. Mas sabemos que vamos conseguir ter uma morada no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem comer o pão. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o meu cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Senhor, sabemos que esse é o sangue que o Senhor derramou naquela cruz. O Senhor não queria, mas teve que fazer, obedecendo seu Pai, o Senhor Deus, para morrer por pecadores. Mesmo, mesmo a gente sendo pecador, nós sabemos que esse sangue é muito importante para nós, e que podemos ter uma morada em Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem tomar. Amém? Essa foi a minha ministração de hoje. Jesus te ama e um shalom, shalom.